apresentação dos tipos de manutenção preditiva e uma proposta de aplicação de 5S da disciplina de manutenção industrial do curso de Engenharia Mecânica ministrada pela Faculdade Brasileira Multivix. A equipe do projeto é formada por Adão Júnior, Gustavo Mantovani, Jean Rios, Pedro Vitor e Wesley Campos. Dando início à apresentação, falamos um pouco dos conceitos de manutenção formalmente definida pela norma NBR 5462 de 1994, que nos diz que a combinação de ações técnicas e administrativas, onde inclui a supervisão, são destinadas a manter ou recolocar um item em um estado que possa desempenhar uma função requerida. Falando um pouco sobre a manutenção preditiva, temos como definição a manutenção que indica as condições de funcionamento das máquinas e que informa o seu processo de desgaste e degradação. Através desse processo, podemos saber o tempo de vida dos componentes que envolve máquinas e equipamentos, aumentando o seu tempo de vida, evitando desmontagem e inspeções desnecessárias, reduzir o seu trabalho não planejado. O custo da manutenção é reduzido devido ao aproveitamento da vida útil de cada peça e aumenta o grau de confiança do equipamento na linha de produção. Para podermos aplicar manutenção preditiva e ganharmos todos os pontos positivos citados, utiliza-se aparelhos específicos adequados para analisar vários fatores para manutenção. Esses fatores são vibrações, pressão, temperatura, desempenho e aceleração. Através dessas análises, pode-se precaver de futuros defeitos ou falhas nas máquinas e equipamentos. Com isso, quando se aplica a manutenção preditiva, adota-se dois métodos para resolver o problema: através de um diagnóstico, que tem a função de achar alguma irregularidade, mostrando a gravidade do defeito encontrado, lembrando que esse método é antes de programar o reparo, e uma análise de tendências que busca prevenir alguma avaria ou quebra dos aparelhos, predizendo a necessidade do reparo. Podemos citar outros métodos de manutenção preditiva que podem ser aplicados também, como o estudo das vibrações, análise dos óleos, análise dos estados das superfícies e análise estruturais de peças. Sobre o estudo de vibrações, como o nome diz, é uma avaliação que consiste em analisar o processo de deteriorização, que consiste em uma distribuição de energia vibratória pelo conjunto da máquina, observando o nível da vibração. Com isso, essa análise podemos detectar com antecipação algumas falhas como rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, acoplamentos desalinhados, dentre outros. Falando um pouco sobre a análise dos óleos, temos como objetivo economizar lubrificantes e sanar defeitos. Com isso, realiza-se uma economia, regulando o grau de degradação ou contaminação dos óleos. Nessa regulagem, permite a otimização dos intervalos de trocas. O processo de análise dos óleos nos mostra que as peças podem nos mostrar o início do desgaste de um componente e, para isso, utilize os índices de viscosidade, acidez, alcalinidade, fulgor e congelamento para suas análises. Uma comparação é que tanto que a análise dos óleos e o estudo de vibrações ambos são importantes para a manutenção preditiva. Análise do estado das superfícies. Como o nome diz, é feita uma análise na parte onde ocorre desgastes por atritos e controla o grau de deteriorização das máquinas. Essa análise é importante também, pois detecta a existência de fissuras, trincas e bolhas nas peças das máquinas e equipamentos. E algumas técnicas são aplicadas como interferometria holográfica, ultrassonografia, radiografia, gamografia e outros. Como podemos notar, existem diversas maneiras para analisarmos máquinas e equipamentos. Para podermos utilizar a manutenção preditiva, a coleta de dados é sempre importante ser feita por um técnico que utiliza o sistema de monitoramento, pois as informações são registradas, possibilitando o responsável de precavê-la e realizar a manutenção cabível. A periodicidade dos controles são determinados como os seguintes fatores: número de máquinas a serem controladas, número de pontos de medição estabelecidos, duração da utilização da instalação, caráter estratégico nas máquinas instaladas, meios materiais colocados à disposição para a execução dos serviços. Com todas essas informações citadas, temos como vantagem a manutenção preventiva, o aumento da vida útil do equipamento, o custo reduzido dos reparos, melhoria da segurança, melhoria da produtividade da empresa e outros. Porém, tecnicamente, a manutenção preditiva é subordinada à eficácia e à confiabilidade dos parâmetros de medida que o caracterizam.
Falando um pouco do programa 5S, foi realizada a segregação do material utilizado como critério de utilização conforme mostra na imagem. Em seguida, foi realizada a organização do material para transporte e descarte em local adequado. Depois foi feito o descarte do material e a limpeza do local. E, finalizando, foi realizado o plantio de grama para aparência no local para não gerar poeira que impacte na saúde das pessoas. Também foi implementado barreiras para manter as disciplinas e realizado um treinamento com a equipe sobre o descarte de resíduos para manter os disciplinados na aplicação do 5S.